Olá! Vamos mergulhar fundo no que está movimentando os mercados globais hoje, dia 23 de abril de 2026. E olha, o dia está complexo, cheio de sinais que parecem não conversar entre si. A sensação no ar é essa, de uma volatilidade escondida, sabe? É como se o mercado estivesse literalmente prendendo a respiração, só esperando pelo próximo grande movimento. O problema é que ninguém sabe de onde ele vai vir, e essa calmaria que a gente vê na superfície, ela pode enganar, e muito. E aqui está o grande paradoxo do dia, o que a gente está chamando de trégua armada. De um lado, o Wall Street batendo recorde atrás de recorde, com lucros das empresas de tecnologia lá em cima. Do outro, riscos geopolíticos gigantescos. Um cessar-fogo entre US e Irão que parece um castelo de cartas e um dos pontos mais vitais para o comércio de petróleo no mundo simplesmente bloqueado. É essa tensão que está definindo o dia de hoje. Vamos começar a entender isso pelo primeiro grande motor dessa instabilidade toda, a geopolítica. Basicamente, são dois focos de tensão mandando ondas de choque para o planeta inteiro. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, basta olhar para esse número, 20%. Um quinto de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali. Com esse bloqueio iraniano, mesmo que ele não seja total, o que se cria um gargalo imenso na oferta global de energia. E a consequência direta disso está aqui. O preço do barril tipo Brent passando dos $100. Isso funciona como um verdadeiro imposto sobre a economia global inteira. Aumenta o custo de transporte, de produção e, no fim da linha, aumenta a inflação para todo mundo. Mas o Oriente Médio não é o único lugar quente. A gente tem também essa disputa estratégica entre Estados Unidos e China. E não é uma guerra de tarifas qualquer, viu? É uma briga pelo controle dos materiais do futuro, os chamados minerais críticos. De um lado, os Estados Unidos taxam produtos chineses. Do outro, a China ameaça fechar a torneira de terras raras, que são essenciais para tudo, de celular a míssil. O resultado é que isso está quebrando o mercado global em dois. E claro, toda essa pressão geopolítica e de inflação acaba forçando a mão das instituições mais poderosas do mundo, os bancos centrais. Eles estão, de certa forma, encurralados, precisando tomar decisões bem difíceis. Lá nos Estados Unidos, o que se ouve em todo canto é o mantra higher for longer, ou seja, a aposta é de juros altos por mais tempo. Com o preço do petróleo jogando a inflação para cima, a expectativa é que o Federal Reserve não tenha muita escolha. Vai ter que manter o custo do dinheiro caro para tentar esfriar a economia. E aqui a gente vê um impacto real dessa política. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro Americano, que é a grande referência para o custo do capital no mundo, está nesse patamar bem elevado. E quando esse número sobe, o crédito fica mais caro para todo mundo, de governos a empresas em qualquer lugar do planeta. E para complicar ainda mais, enquanto os Estados Unidos apertam os cintos, lá do outro lado do mundo, no Japão, está acontecendo um movimento histórico que adiciona mais uma camada de instabilidade ao sistema. Dê uma olhada na escala dessa mudança. Por décadas, o Japão viveu com juros zero ou até negativos. Agora, o mercado já projeta que esses juros vão chegar a 1,22% até o fim do ano. Essa mudança tão brusca pode fazer com que trilhões de iene que estavam investidos pelo mundo simplesmente voltem para casa. E isso pode causar um choque de liquidez enorme nos mercados globais. Com esse cenário todo de fundo, vamos ver agora como essas pressões estão aparecendo no preço dos ativos, de ações a moedas. O retrato geral é um só: cautela. Lá no Japão, o pessoal está realizando lucros depois dos recordes. Na Europa, a abertura já foi negativa, seguindo a tendência de queda dos futuros americanos. Basicamente, ninguém está querendo assumir grandes riscos com tanta incerteza no ar. E como quase sempre acontece nesse cenário de aperto financeiro global, quem mais sofre são os mercados emergentes. A combinação de juros mais altos nos Estados Unidos com essa aversão geral ao risco, cria a tempestade perfeita para esses países. Dando um zoom aqui na América Latina, a tabela deixa claro: o real brasileiro está sob forte pressão. É curioso ver como o peso chileno consegue se manter mais estável, mas tanto o nosso real quanto o peso mexicano estão se desvalorizando frente ao dólar. E no caso do Brasil, essa fraqueza ainda é turbinada por fatores internos. E esse gráfico aqui ilustra essa combinação de fatores de forma brilhante. Quase metade da pressão vem de fora, da alta dos juros americanos. Mas uma fatia enorme de 35% é nossa, é doméstica, ligadas a preocupações com a dívida pública, que está chegando perigosamente perto de 100% do PIB. Certo. Com esse monte de problema na mesa, a pergunta que fica é: como se opera num dia como hoje? A estratégia muda. O foco deixa de ser buscar grandes lucros para ser, antes de mais nada,
proteger o capital? A primeira ferramenta para medir a temperatura do mercado é o VIX, o famoso Índice do Medo. É ele que nos diz o quão ansiosos os investidores estão com o futuro próximo do mercado americano. Mas olhem só que interessante essa comparação. O VIX para o mercado americano está ali por volta de 19. Isso indica cautela, ok, mas não é pânico. Agora, o índice de volatilidade para os emergentes salta para 26. Essa diferença mostra, com todas as letras, onde o risco está concentrado. O prêmio que se exige para investir em países como o Brasil é muito, mas muito mais alto. E essa citação de um relatório de hoje resume o espírito da coisa perfeitamente. Não é um dia para ser agressivo, é um dia para sobreviver. A prioridade número 1 é preservar o capital. Então, qual o plano de ação? É quase um mapa de guerra, que exige atenção em várias frentes ao mesmo tempo. Tem que monitorar os níveis técnicos do mercado local, claro, mas com um olho nos juros americanos e o outro lá no Estreito de Hormuz. E sempre, sempre gerenciar o risco, principalmente diminuir as posições antes de algum evento importante. Portanto, o ponto central é este. Num ambiente de incerteza tão alta, a disciplina vira a ferramenta mais valiosa de todas. Ter um plano e, principalmente, seguir os níveis técnicos que foram definidos é o que separa uma estratégia de sobrevivência de uma aposta cega. Para a gente fechar essa análise, vamos resumir a grande tensão que está pairando sobre os mercados hoje. E a pergunta que fica no ar é exatamente essa. Num mercado onde a paz parece mais uma trégua armada do que uma estabilidade de verdade, será que essa calmaria que a gente vê em alguns ativos se sustenta? Ou será que é só aquele silêncio que vem antes da tempestade, da próxima grande onda de volatilidade? É isso que todo mundo está tentando descobrir. Agradeço a companhia